Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre pessoas que têm um dom espiritual, são afetadas com 5 coisas estranhas. Você sabia que acontece no mínimo 5 coisas estranhas do lado espiritual? Não coisas estranhas espirituais das trevas, mas 5 coisas estranhas espirituais boas, coisas do lado de Deus que você sente. É um dom que você tem que através desse dom transmite essas 5 coisas estranhas que eu vou te falar. Se uma dessas 5 coisas acontece na tua vida, você tem um dom extraordinário e excepcional. E se você tem um dom, pelo menos uma dessas 5 coisas que eu vou te falar, acontece na tua vida. Mas antes disso, eu quero ler um texto da Palavra de Deus, que se encontra em Romanos, capítulo 1, verso 11, que diz assim: Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Paulo estava querendo ver os servos e as servas de Deus quando ele estava escrevendo a epístola aos Romanos. Paulo disse: eu quero ver vocês para vos comunicar um dom espiritual, para que vocês vejam os efeitos de um dom espiritual ou de dons espirituais. E você sabia que quem tem dom espiritual tem vários efeitos e muitas vezes alguns efeitos estranhos aos nossos olhos, mas ao tempo nós vamos entendendo que são coisas maravilhosas do reino de Deus que acontecem na nossa vida. A primeira coisa estranha que acontece quando você tem um dom espiritual é que quando você chega em algum ambiente, ou para fazer uma oração, ou em uma empresa, ou em um escritório, até mesmo em uma igreja, em uma casa, em um sítio, em um prédio, pode ser em qualquer ambiente. Quando você chega, você sente um peso espiritual. Você sente que o ambiente está pesado, carregado. Você sente que ali naquele lugar precisa de uma limpeza espiritual. Mas, pastor, você disse igreja também? Sim, tem igreja que quando você começa o culto, há um peso espiritual. Tem momentos que você começa o culto ou você vai aquele culto todo, principalmente se tiver no máximo 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, até mais. Às vezes tem um peso espiritual, você sente que o culto está pesado, principalmente quando você vai orar em uma casa ou em uma empresa. Você sente aquele peso espiritual, aquele impedimento espiritual. E quando você tem esse sentimento, quando você sente, é porque você tem um dom espiritual. E por causa de você ter esse dom espiritual, você tem essa sensibilidade espiritual para sentir quando um ambiente está leve, cheio da glória de Deus, e quando um ambiente está pesado e carregado das obras das trevas. Você tem essa sensibilidade espiritual. É impressionante. E quando você sente que um ambiente está pesado, o que você tem que fazer? É fácil.
Meu irmão, minha irmã, pastor, como que você sabe? Porque eu já fiz. Levanta em oração. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus. Quando você sentir um ambiente pesado ou entrar em um ambiente pesado, até mesmo na tua igreja, se você tiver uma oportunidade e o ambiente da igreja estiver pesado, ou se você for pastor, se você for pastora, obreiro, quando você sentir um ambiente pesado, faça uma oração. Mas faça uma oração, levanta a igreja e faça uma oração poderosa que o peso vai sair. Em algum ambiente de alguma casa também, ou em algum outro ambiente, sem ser igreja, se você chegar e sentir o ambiente pesado, faça uma oração poderosa que todo mal vai sair daquele lugar. É impressionante. Esse é o primeiro sinal. Esse é o primeiro sinal de que você tem um dom, e esse também é a primeira coisa estranha que você sente quando você tem um dom espiritual. Você tem sensibilidade espiritual para ver a leveza de um ambiente ou um peso de um ambiente espiritual. A segunda coisa estranha que você sente quando você tem um dom espiritual é que você, quando você ora, quando você está orando por alguém, ou quando você está intercedendo por alguém, que você está ali repreendendo todo o mal, toda a seta. E se aquele alguém estiver realmente com algum mal, com alguma seta maligna, com alguma obra maligna, você sente arrepios. Você sente aquele arrepios que é Deus dizendo para você, inspirando você, que existe um mal na vida daquela pessoa e que aquele mal já está saindo. Aquele mal já está caindo por terra. Esse arrepio é um poder, é uma unção de Deus que está na tua vida, quebrando, repreendendo toda obra de macumba, obra de feitiçaria, peso espiritual, seta maligna, está expulsando tudo. Então, quando você está orando ou quando você está intercedendo por alguém, que você sente aquele arrepio, ore mais ainda, porque é a presença de Deus expulsando todo o mal da vida daquela pessoa na qual você está intercedendo. É impressionante. Até mesmo se você ora por você mesmo e diz: Senhor, dá-me vitória, repreenda todo laço contra a minha vida, e você sente arrepio, é a presença de Deus, a unção de Deus, repreendendo todo laço do maligno no teu caminho contra a tua vida. É impressionante. A segunda coisa estranha que você sente quando você tem um dom espiritual é arrepios espirituais, é a glória, a presença de Deus invadindo as trevas e destruindo todo o mal. Aleluia. A terceira coisa estranha que você sente quando você tem um dom, eu tenho isso, e já faz anos, aleluia, acordar sempre entre as 2 e 3 da madrugada. Você tem um dom, e a reação desse dom que você tem é você acordar entre 2 e 3 da madrugada constantemente para orar. E muitas vezes você não ora. Comece a orar, porque Deus quer te mostrar grandes coisas, Deus quer te livrar de grandes coisas, e Deus quer te dar grandes coisas, e Deus quer te mostrar coisas espirituais. A terceira coisa que acontece quando você tem um dom, a terceira coisa estranha é que você sempre acorda entre 2 e 3 horas da madrugada. É impressionante. Aleluia. A quarta coisa estranha que acontece quando você tem um dom espiritual é quando você ouve a voz de Deus. Sim, você ouve a voz de Deus. Você tem inspiração divina, aquela inspiração para orar por uma pessoa,
para falar algo para uma pessoa, para abençoar uma pessoa, para dizer algo para aquela pessoa, para repreender algo sobre a vida daquela pessoa. A quarta coisa estranha que você sente é: você ouve a voz de Deus, você tem inspirações divinas que muitas vezes você não entende, mas Senhor, por que o Senhor está me tocando para fazer isso? Não importa por que Deus está te tocando, vá e faça conforme Deus está te tocando, porque Deus está te usando. Senhor, mas que coisa estranha. Sim, mas deixe que Deus faça a obra dele com as coisas estranhas que você tem da presença de Deus, da inspiração divina. Deus te inspirou a fazer algo, faça. Mas Senhor, por quê? Não importa por quê. Faça, é algo que Deus quer fazer de bom na vida de alguém. E a quinta e última coisa estranha que acontece com quem tem um dom espiritual é que você sente a quinta coisa estranha que você sente quando você tem um dom espiritual é impressionante. É impressionante. Você não pode ver uma pessoa que está sofrendo problemas espirituais que você quer fazer uma campanha na casa da pessoa. Você sente aquele desejo de ir lá na casa daquela pessoa e orar, e se tiver espírito maligno, você orar para que o espírito maligno se manifeste, para você expulsar em nome do Senhor Jesus. A quinta coisa que acontece quando você tem um dom espiritual, você quer expulsar demônios. Tem aquele desejo de você orar por pessoas que estão vendo vulto, pessoas que vê que na casa está acontecendo coisas estranhas, pessoas endemoniadas. Você tem desejo de orar por aquelas pessoas, você tem desejo de buscar Deus para orar por aquelas pessoas, que se a pessoa tiver demônio, que seja manifestado para você expulsar. Mas pastor, mas que coisa estranha que sente quando tem um dom. Sim, você quer caçar demônios. Você quer caçar demônios nas pessoas para expulsar. Você tem uma autoridade, uma coragem tão forte, uma coragem tão grande que você quer caçar. Você quer fazer campanha na casa de pessoas problemáticas só para libertar as pessoas do cativeiro de Satanás. Essa coisa estranha, essa vontade estranha que você sente de procurar pessoas com problemas espirituais para expulsar os demônios, isso você só vai ter essa vontade se você tiver um dom espiritual. Aleluia! Dê lugar a Deus. Deus quer te usar aqui na terra para batalhar contra as obras espirituais da maldade. Efésios capítulo 6, versículo 12. Dê lugar a Deus. E se você sente essas 5 coisas estranhas, dá lugar a Deus, porque você tem dom espiritual. E se você tem dom espiritual e sente essas 5 coisas estranhas, não tenha medo. Dá lugar a Deus, que Deus vai te mostrar coisas maiores ainda e sobrenaturais ainda. Se inscreva nesse canal, comente, compartilhe, dê um joinha. Que Deus possa abençoar a tua vida grandemente e que você possa orar a cada vez mais e jejuar, para que Deus possa te mostrar maiores coisas espirituais que acontecem nesse mundo e no reino dos céus. Deus abençoa. Dê um joinha aí. Deus abençoa.